tarde, seja bem-vindo ao canal O Amo da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos falar um pouquinho antes do Tratado de Paz, a resposta palestina, o que eles falaram sobre o tratado. O plano como uma vitória para os dois lados. Ele afirmou que o objetivo é garantir paz, prosperidade e um futuro melhor para israelenses e palestinos. A win-win opportunity for both sides. Mas só o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi à cerimônia. E nenhuma autoridade palestina participou do desenvolvimento do plano. A proposta prevê a criação de um Estado palestino que, segundo Trump, teria o dobro do território atual e seria contínuo. O presidente também prometeu 50 bilhões de dólares em ajuda financeira e afirmou que o acordo pode ser a última oportunidade de os palestinos conquistarem um Estado independente. A Casa Branca divulgou o que chamou de mapa conceitual do que viria a ser o Estado palestino demarcado em azul. Bem diferente das fronteiras de antes da Guerra dos 6 Dias de 1967, que a ONU usa como base para qualquer tratado de paz. O plano prevê Jerusalém como capital indivisível de Israel, mas também prevê que um futuro Estado palestino vai ter a capital em parte do que hoje é Jerusalém Oriental. A proposta incorpora ao território de Israel todos os assentamentos israelenses na Cisjordânia e em outras áreas que os palestinos reivindicam. Netanyahu demonstrou entusiasmo e afirmou que, daqui para frente, qualquer negociação direta entre Israel e os palestinos vai usar este plano como base. Depois da cerimônia, Netanyahu anunciou que no domingo o parlamento israelense vai votar para reivindicar a soberania sobre o Vale do Jordão e sobre os assentamentos na Cisjordânia. Se aprovada, a medida equivaleria a uma anexação que pode atingir até 30% do território. Concentrar o foco no Oriente Médio hoje é útil para o presidente Trump. Desvia a atenção do julgamento do impeachment dele, que está acontecendo no Senado. E é útil também para Benjamin Netanyahu, que acaba de ser indiciado por corrupção em Israel. Mas os palestinos receberam a proposta de outra forma. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, chamou o plano de absurdo. Quero dizer aos dois, Trump e Netanyahu, que Jerusalém e os nossos direitos não estão à venda, afirmou. Então vamos para o break Israel. Rabino Operador de Milagres prevê o acordo de paz de Trump não será bem sucedido porque o Messias virá primeiro. O Adam Eliyahu, Berkovitz, 28 de janeiro. Depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos sonharão sonhos e seus jovens terão visão. Joel 3:1, Bíblia de Israel. Enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discute o plano do presidente Trump para o Oriente Médio, especialistas políticos avaliam que o acordo do século realmente implica. 2 místicos israelenses falaram, ambos prevendo que o programa político endossado pelo país mais poderoso do mundo nunca será realizado. Baba Baruch, o Messias chegará primeiro. Cientista calcula, estamos atualmente no final do crepúsculo antes do Messias, pelo Adam Eliyahu Berkovitz, pois aos teus olhos 1000 anos são como ontem que passou como a vigília da noite. Salmo 90. Um cientista com dezenas de patentes em seu crédito concentrou seu intelecto na Bíblia e descobriu uma linha do tempo detalhada que, segundo seus cálculos, coloca a data atualmente firmemente no crepúsculo do Messias. Para os fiéis impacientes, isso significa de acordo com a tradição judaica que sustenta que o Messias deve chegar ao mais tardar ao final de 6.000 anos. Os cálculos de Saul nos colocam no livro do Talmud, que fala que a Terra não vai passar mais de 6.000 anos. É isso que está escrito lá. Mas para falar, muitos estão falando que o cálculo judaico também está errado, que eles tiraram alguns anos antes da Arca de Noé, antes do dilúvio, e que nós estamos à beira desses 6.000 anos. Mas aí
São vários estudos, várias pessoas que vão falar que não, que vão falar que sim. Não vou entrar nesse assunto. Saul Kulok recebeu muitas patentes, muitas delas tratando de suas inovações no campo do desempenho na Europa. Recentemente, uma de suas invenções para reduzir a produção alta e melhorar a função dos rins sem droga foi aprovada para um ensaio clínico em um grande centro médico em Jerusalém. Além de ser um cientista brilhante, Kulok também é um judeu observador da Torá que vive na Judéia. Nashmini tomou essa declaração para dizer que, como todo dia, a cada 1000 anos contém um crepúsculo, disse Kulok, tudo o que acontece em Israel acontece de acordo com esse cronograma definido. Crepúsculo é referido na literatura judaica como literalmente entre os sóis. Cada dia tem 2 crepúsculos, um que contém o nascer do sol e outro que contém o pôr do sol. Se um dia é 1000 anos, então um crepúsculo em Jerusalém é igual a 58 anos. Kulok observou que Abraão nasceu no ano hebraico de 1948, nos anos crepusculares, juntando o segundo conjunto de 1000 anos de criação aos 1000 anos seguintes. Kulok citou o Talmud, que afirma que o mundo durará 6.000 anos. Isso é dividido em 3 períodos por 2.000 anos. O mundo ficou vazio por 2.000 anos. O mundo existiu na Torá. E os 2.000 anos finais serão a idade que o Messias chegará, dependendo das ações da humanidade. Aí vai seguindo a matéria. O calendário, nós estamos em 5.780. Em maio nós vamos para 5.781. Mas eu gosto de falar para vocês, alguns estudiosos estão falando que essa data está errada e que nós estamos uns 6 anos a 8 anos para 6.000 anos. Ninguém vive hoje pode razoavelmente esperar ver o fim da era do Messias, nem ele nem seus netos. Aí vai seguindo a matéria, de acordo com nossa tradição. Se você contar os anos que se passaram desde a criação do mundo, o ano do êxodo será 2.448. O Tanakh afirma que foram 480 anos do êxodo. No 480 anos depois que os israelitas deixaram a terra do Egito, no mês de Zif, isto é, no 2º mês, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, Salomão começou a construir o templo. Resumindo tudo que ele está falando, de acordo com o calendário, baseando nesses exílio, construção dos templos, nós estamos no ano 5.944, faltando 56 anos para 6.000, o último momento possível para a chegada do Messias. O Messias, para eles, tem que chegar antes de 6.000 anos. Então, o calendário dele é esse aí, mas tem os calendários dos rabinos lá, que estão falando que nós estamos quase nos 6.000 anos. Tem um calendário lá em Israel que está falando que nós estamos... Está faltando 8 anos para os 6.000 anos. Estamos agora nos 58 anos da última janela bíblica do programa de 6.000 anos, período crepúsculo final antes do Messias. Isso deve sinalizar um despertar humano desde que a humanidade chegou ao fim dos tempos bíblicos, que poderia começar literalmente a qualquer momento. Na tradição hebraica, no final de cada ciclo do ano, há 10 dias de arrependimento entre o Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, e o Yom Kippur, o dia da expiação. Eu concordo com o que os rabinos estão falando de uma coisa. Esse tratado ele não vai ser dado andamento ou finalizado se não for o Messias que estão esperando. O Trump, eu acredito que ele seja um grande instrumento de Deus. Como o nome dele fala Trump, eu acho que significa trombetas. Ele abriu o caminho e alguém vai conseguir fazer a assinatura, né? Vai conseguir concluir o tratado. Ele começou, ele abriu o espaço e vai acontecer. A outra coisa que esse rabino está falando é sobre essas datas, Rosh Hashanah e Yom Kippur. São datas que para mim elas são proféticas, porque segundo o que eu entendi da Bíblia, Yeshua não cumpriu essas duas festas. E é muito estranho que os judeus tenham substituído as duas festas, que é a festa de trombetas, que é o Rosh Hashanah, eles substituíram pelo Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, que é o dia da expiação, que também substituíram também. Acho estranho as duas festas. Ele também acredita que essas duas festas vai acontecer algo, e eu também acredito.
inscrito mandou esse link, algumas pessoas já devem ter visto, é o Rafael Alves, que Deus possa abençoar vocês. Todos vocês que mandam link, todos os links que vocês mandam, eu leio todos os comentários e que Deus abençoe vocês. Rabino místico prevê a praga de desastres naturais nos Estados Unidos que impedirá que o acordo de paz seja bem sucedido. Um místico israelense conhecido por previsões surpreendentes descreveu o acordo do século de Trump antes mesmo de Jared Kushner começar a trabalhar nele. Mas a previsão do rabino veio com um aviso: desastres naturais maciços impediriam que o acordo fosse realizado. E o acordo marcaria um aumento irreversível no antissemitismo. O plano do presidente Trump para a paz entre Palestina e Israel foi apresentado na terça-feira sob o título do Acordo do Século. Essa complicada diplomacia está em andamento desde que Trump ordenou pela primeira vez Jared Kushner, seu genro judeu, para começar a desenvolver o plano de paz em novembro de 2017. Mas mesmo antes de Kushner começar a trabalhar no plano, o rabino Nir Ben-Hartz, um místico israelense conhecido por muitas previsões precisas, comentou o acordo ainda a ser concebido. Trump está trabalhando para ajudar os judeus e criar um Estado palestino, disse o rabino Ben-Hartz em uma lição bíblica dada na semana anterior a Kushner começar oficialmente a trabalhar no plano de paz. O que poderia prejudicá-los a obter seu propósito está às custas de Israel, dentro de Israel, para construir os enormes casas, agricultura, fábrica, lojas, estacionamentos. Quanto vai custar? 30 bilhões, 100 bilhões de dólares em dinheiro de outras pessoas? Mas isso não vai acontecer, disse o rabino Ben-Hartz. Trump não terá a chance de tentar implementar o plano. Haverá um desastre após o outro, uma catástrofe natural após o outro, inundações e tempestades em todos os Estados Unidos de norte a sul. Se Trump quer o bem para a América, ele deve fazer o bem para a nação judaica em Israel e não se importar com os judeus na América. Ele não deveria ajudá-los. Existe nos Estados Unidos uma onda de antissemitismo que, uma vez eclodida, só aumentará e não poderá ser parada. A previsão do rabino provou ser perturbadoramente persistente. Exatamente um ano depois, um atirador motivado pelo ódio pelos judeus entrou na sinagoga da Árvore da Vida nos arredores de Pittsburgh e matou 11 fiéis. Essa cena foi repetida em abril, quando um atirador abriu fogo a uma sinagoga em Poway, Califórnia. O rabino Ben-Hartz discutiu a iniciativa do presidente Trump no Oriente Médio em seu sermão na semana passada. Trump quer o acordo do século para fortalecer a direita, disse o rabino Ben-Hartz. Ele sabe que os árabes não querem opõem ao plano. Ele sabe que os árabes não querem se opõem ao plano. Israel parece um lugar pequeno, mas é o lugar mais importante do mundo. Dá vida ao mundo inteiro e dá a luz a todos os países do mundo que abençoa Israel. Não se deve tocar nem a menor parte da Terra Santa na terra de Israel. Pelo contrário, os líderes devem trabalhar para aumentar a terra em Israel, aumentar a bondade em Israel e arrecadar dinheiro para Israel, para que todas as pessoas ao redor do mundo possam receber luz de Israel. Não é mais possível ferir o povo israelense na terra de Israel. Acabou. Israel é protegido e guardado pelo Santo Bendito seja ele. Isso é especialmente verdade agora que o Messias será prestes a revelar. Brinque Israel New. É uma coisa que eu tenho que concordar, eu tenho o mesmo pensamento. O Trump não fará esse acordo de paz. Não porque ele não quer, eu acho que vai acontecer tanta coisa na vida desse homem. Tanta coisa que vai impedir ele de fazer. Sabe por quê?